pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre as técnicas que envolvem os serviços de mechas. Vou mostrar para vocês algumas diferenças entre alguns serviços e como vocês podem alcançar um fundo de clareamento melhor, qual a técnica que vocês podem estar utilizando para conseguirem um fundo de clareamento melhor. Um passo muito importante para realizarmos serviços de mechas são as divisões. Precisamos realizar as divisões de maneira correta para que possamos entregar o serviço que a cliente deseja. Nesse caso, eu fiz a divisão das laterais e a divisão do vértex. Lateral direita, lateral esquerda, vértex, e separei as nucas. A ideia é só mostrar as diferentes técnicas de mechas, ok? Então, laterais e o vértex. Então, nesse caso, eu vou estar trabalhando a lateral, vou trabalhar essa lateral com procedimento de mechas simples, como se fosse mechas costuradas. Nós podemos trabalhar com papel alumínio, aquele que nós compramos, né, facilmente nos supermercados. Nós podemos trabalhar com a isomanta e também podemos trabalhar com papel para mechas. Vai depender do serviço que nós queremos entregar. Vou iniciar com a isomanta, ok? Aqui comigo eu tenho um pente que é usado para realizar mechas. Eu tenho um trabalho de mechas finas ou mechas um pouco mais largas, né? Então aqui um pente para mechas. Existe uma variedade de pentes para mechas, né? Então existem muitos pentes para mechas, muitos modelos de pentes para mechas. Qual a diferença de trabalhar com esses pentes e trabalhar costurando, sem utilizar essas ferramentas? Bom, uma diferença fundamental é que ninguém consegue fazer a divisão costurando idêntica. E quando a gente trabalha com o pente, a gente consegue que as mechas fiquem bem próximas da espessura uma da outra, ok? Então eu vou estar utilizando esse pente de mechas aqui. Bom, vou fazer a divisão, vou separar uma mecha fina, da lateral, e nessa mecha fina eu vou estar trabalhando com o pente de mechas. Vou usar a parte mais larga do pente de mechas. E aí, vou estar trabalhando assim. Dessa maneira. E aí eu separo as mechas que eu quero. No meu caso, eu quero essas 4 mechas, que ficaram bem mais parecidas do que ficariam se eu tivesse costurado. Então aqui eu tenho as 4 mechas, né? Bem parecidas. E agora eu vou trabalhar, nesse caso, eu vou estar utilizando a isomanta. Vou utilizar esse material, ok? Isomanta. Uma dica agora para vocês é aplicarem o produto no material que vocês vão usar. Nesse caso, aplicar na isomanta. Qual a função de eu estar aplicando o produto no material que eu vou utilizar? Além de fixar o cabelo, a mecha, no material, nesse caso a isomanta, também já contribui para a descoloração por baixo. Quando a gente só aplica uma quantidade pequena, somente para fixar a mecha, nós não temos produto por baixo e aí pode acontecer de não conseguir uma mecha muito limpa. Então, nesse caso, peguei minha mecha, que eu havia separado, e coloquei na isomanta. Além de fixar, né? Além de fixar, eu também consigo que tenha produto por baixo. Bom, agora, maneira de nós aplicarmos, né? O ideal é que a gente não comece aplicando na parte superior. Não importa aonde nós vamos
Não importa onde vamos iniciar, mas não aplicar inicialmente a quantidade de produto aonde vamos iniciar. Aplicar sempre para baixo, né? Começar trabalhando a parte afastada uns 2 ou 3 dedos de onde nós pretendemos terminar a aplicação do produto. Então eu vou trabalhando com o pincel na vertical, ok? Vou trabalhando com o pincel na vertical e espalhando para que o cabelo, para que a mecha possa ter produtos. Aplico em toda a mecha e depois que eu aplico em toda a mecha, somente depois que eu aplico em toda a mecha, é que eu vou subir com o produto, sem colocar excesso. E aí eu vou trabalhando com o pincel na vertical. Ok? E aí a gente vai levar o produto até onde nós desejamos. E aí, apliquei o produto. Posso simplesmente fechar ou posso colocar um outro material, uma outra isomanta por cima. Qual a diferença quando eu dobro e quando eu coloco uma outra isomanta por cima? Quando eu coloco outra isomanta por cima, eu tenho um aquecimento maior. O mesmo se daria se eu estivesse utilizando o papel de mechas, né? Então, se eu estivesse utilizando o papel de mechas, teria o mesmo resultado. Quando eu dobro o papel de mecha, eu tenho um efeito. Quando eu coloco um sobre o outro, eu tenho um efeito de aquecimento maior. Provavelmente a minha mecha clareia mais rápido, né? Possibilidade de clarear minha mecha mais rápido. Bom, então aqui apliquei uma mecha tradicional. Utilizei o pente de mechas, né? Utilizei o pente de mechas e trabalhei com ele de modo tradicional, utilizando o pente de mechas.